está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Preciosos irmãos, nós devemos estar constantemente preocupados com a nossa vida espiritual, mais do que com a nossa vida material. Porque a única maneira de nós realmente provarmos que temos o Espírito Santo não é simplesmente dizer que creu na palavra. Nós sabemos que a fé sem obras é morta. Tiago 2,18. Você mostra a tua fé pelas tuas obras. Não tem outra maneira. Você pode falar, mas Abraão foi justificado só pela fé. No caso de sacrificar Isaque, Deus sabia que ele mataria mesmo seu filho. Mas a fé é algo que Deus vê e obra é o que nós vemos. Então, nós sempre falamos em dons e falamos no doador dos dons. Os dons são 9 e isso é dado até para os rebeldes. Salmo 68, verso 18. Deus dá dons até para os rebeldes. Agora, o Espírito Santo, que não é um presente de um para o outro, é a própria pessoa, é Cristo em vós, esperança da glória, Colossenses 1:27. Então, o Espírito Santo é dado só para quem obedece. Atos 5:32. E para filhos. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Pai.
como uma coisa vai chamando outra, logo, se você tem o Espírito Santo, você também terá o fruto do Espírito Santo. Concorda? Acredito que não tem nem como discordar disso, né? Gálatas 5, 22. Mas o fruto, notem que está no singular. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Eu quero destacar aqui, apesar de que se você não tiver 9, os 9, você não tem o fruto. Como que se entende? Dentro de uma jaca tem vários caroços. Dentro de uma poncã tem vários gomos. Mas é uma poncã. É uma jaca. Cada gomo, amor, a paz, o gozo e assim por diante. Então, é um todo, tá no singular, é o fruto. O fruto. Você dizer que tem amor, mas não tem temperança, você não tem nenhum dos dois. Nem amor, nem a temperança. Então, nós vamos falar sobre sentimentos. E há um pecado, você vai encontrar em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É a cobiça. Agora, a cobiça, ela pode ser neutralizada. Justamente pelo fruto do Espírito Santo. Porque Paulo disse assim, contra estas coisas não há lei. Agora, qual que é a nossa lei hoje? Qual que é o novo mandamento? Ele não substitui esses mandamentos. Ele faz cumprir esses mandamentos. É o amor. Só pegar Romanos 13 a partir do 8. Vejam, a ninguém nada deveis, ou a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha o efeito. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho,
não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal para o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí me veio um pensamento que as pessoas caem e às vezes tendo o amor de Deus, pessoas batizadas com o Espírito Santo, é porque elas dão lugar, se acham tão fortes que elas dão lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Segunda carta aos Coríntios 2:11, Paulo disse: não ignoramos os seus ardis. O que é cobiça? Está aí. Cobiça está aí. Deus disse: não cobiçarás a mulher do teu irmão, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma. Cobiçar o que é dos outros é falta do amor divino. A cobiça, como é falta do amor divino, aí cria-se um outro sentimento, porque um abismo chama outro abismo. Acho que é o Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Aí vem a inveja. E as pessoas pensam que inveja é simplesmente você querer o que o outro tem. Não é. A inveja é um ódio que a pessoa tem, uma raiva. Ela não demonstra assim para as pessoas, sabe? Mas a inveja, ela tem um ódio porque o outro possui. Não é nem ela querendo possuir aquilo que o outro tem. Isso acontece que ela querer possuir porque é um abismo chamando o outro. Começa com a cobiça. É uma incapacidade de gerar, de conquistar por si próprio. Então ela se fixa naquilo que é do outro. E eu não sei se para cada um tem um demônio, né? Porque aí vem o da cobiça, que não tem amor, corpo livre, entra o diabo. Não tem o fruto do Espírito Santo. Aí entra a inveja. Aquilo corrói por dentro. Corrói. E entra até aquele demônio de destruir. Tem pessoas que têm tanta inveja. Se ela souber que você tem um projeto, já era. Por isso é bom não contar nada. É que a pessoa vai ter inveja de algo que você está em segredo. Tiago 4, a partir do verso 1, né? 1, 2, 3. Você vai encontrar assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tendes.
sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 3,13, 12 em diante. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria, mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra e toda obra perversa. Outro sentimento, o egoísmo. Olha, é um sentimento que acaba com o casamento. Vejam bem, egoísmo é amor próprio que leva o indivíduo a olhar só para seus próprios interesses e necessidades. E as necessidades alheias são desprezadas. Irmão, o egoísta pode se tornar um ególatra. Ególatra. Um idólatra de si próprio. Ele passa a adorar a ele mesmo. Não é nem Deus mais. Não tem lugar nem para Jesus, é para ele. Esse é o egoísta. Ele pode chegar ao extremo de se tornar um ególatra. Idólatra do eu, de si mesmo. Aqueles que se acham a última bolacha do pacote. É perigoso. Perigoso. E essas três coisinhas aqui, elas acompanham. Elas acompanham. Porque a Bíblia não dá lugar para egoísta. O próprio Jesus, São João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Jesus não foi egoísta. Ele não tinha pecado. Tanto fazia ele ficar na terra ou subir. Mas ele não foi egoísta. Ele derramou seu próprio sangue. E Paulo fala em Filipenses 2:4. Ninguém atente propriamente para aquilo que é seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros. Agora, se a pessoa não tiver discernimento, porque o egoísta, ele atenta para aquilo que é dos outros quando ele vai levar vantagem. Quando ele vai levar uma vantagem, ele ama. Ele pensa nas coisas dos outros. Quando há interesse naquilo. Então, nós precisamos fugir desses três sentimentos. Da cobiça, da inveja e do egoísmo.
fugir dessas coisas. Como fugir, pastor? Se enchendo do Espírito Santo, deixando de ser religioso. Porque o religioso, ele deposita a confiança dele na religião. A igreja, nós temos que estar ancorados em Cristo, na palavra, em Deus. É assim que nós devemos estar sempre. E procurando ser cristão. Acho que é 1 João 2. Aquele que diz, o 6, que está nele. Preste atenção. Preste atenção. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Precisamos ler mais a Bíblia, mais os evangelhos, as cartas de Paulo, porque tudo que Paulo recebeu, se você notar, você pega o livro de Mateus e pega as cartas de Paulo. Ele vai estar explicando tudo. Ser cristão. Ele mesmo disse, Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Só que hoje, as pessoas pensam mais em ser bem-sucedido na terra, e o coração delas estão na terra, que o seu tesouro está na terra, do que está no céu. E uns não importa como adquirir, os meios através dos quais adquirir. Ele não olha para os meios, ele olha para a aquisição. Não importa como. Para Deus importa como. Precisamos ser cristãos e vencer da maneira correta, prosperar da maneira correta. Prosperar como? Buscando primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é trazer esse reino para dentro de nós, o Espírito Santo. Nas 5 identificações definitivas da igreja, nós chamamos de reino messiânico, onde ele é o rei. É ele que manda. Meus braços é os braços dele, meus lábios os lábios dele, e assim por diante. O reino do Messias, o reino messiânico, onde ele é o cabeça ou a cabeça e nós somos o corpo. Irmãos, se isso não nos abençoou hoje, não sei o que vai nos abençoar. Porque eu acredito que o nosso objetivo geral é sermos cristãos, é se encher do Espírito Santo, é ser um cartaz de Deus aqui na terra, é ser uma propaganda do alto, é ser sal, é ser luz. Mateus 5, do 13 ao 16. Esse é o meu objetivo. E eu acredito piamente que é o teu também. Olhar para nós e ver Cristo em nós. Aleluia. Como Oral Roberts diz que havia dito, Terry Osborne viu Jesus 3 vezes. E uma vez foi quando ele viu
o irmão Branham, profeta de Deus. Ele não viu Jesus fisicamente, mas ele viu que naquele homem havia os sentimentos que houve em Cristo. Que o mundo possa olhar para nós e ver a mesma coisa. Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está abençoado com a palavra, será abençoado agora com a oração da fé. Querido Pai Celestial, Deus maravilhoso, após a pregação da palavra, que é o alimento das nossas almas, o pão vivo que veio do céu, a palavra que é o nosso escudo, a palavra que é a nossa espada, a tua palavra é tudo que nós precisamos para ter vitória. E o manejador dela é o Espírito Santo. Meu Deus, eu levanto, Pai, a minha mão para que o Senhor estenda a tua mão poderosa, para abençoar a cada uma dessas pessoas. Pai Santo, Pai poderoso, entra com a providência. Olha, é a coisa terrível estar com dor diariamente. Meu Deus, atenda para o clamor do povo que está do outro lado, clamando por si, clamando por alguém, intercedendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo lá bem. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Repetindo o nosso fone e o WhatsApp 69 99227 2684. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe A Voz do Pastor
e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.